Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. Como vocês sabem, né, aqueles que já têm acompanhado, a proposta do canal é de resolver questões do Enem, dando um foco aí na revisão dos conteúdos relacionados, né? Essa é a proposta deste canal que eu criei para que possamos estudar juntos aqui. Divulguem o canal, né, para os seus colegas, pessoas que estejam interessadas em estudar um pouquinho, pensando no Enem, pensando nos outros processos seletivos, uma vez que essa revisão do conteúdo acaba abrangendo tudo mais. Além disso também, se não estiver pensando em nenhum processo seletivo aí, por agora, está melhorando, né, ajudando na aprendizagem. Então, uma coisa não exclui a outra. Como vocês sabem, eu estou resolvendo aí as questões do Enem 2019, né? A prova que eu estou me baseando é a prova amarela e hoje eu vou resolver a questão de número 97, ok? Para a gente dar uma olhada aqui antes de começarmos a revisar os conteúdos, a questão de número 97, só deixa eu ajustar aqui melhor para a nossa visualização, agora sim, ela diz o seguinte, né? Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1. A explicação de que à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Então, veja que já traz aqui algumas informações importantes, né? Primeiro, nós vemos lá em cima, já no primeiro parágrafo, um destaque aqui, né? Para demonstrar o princípio da conservação da energia, né? A apresentação consistirá em duas etapas. Nessa primeira etapa, então, uma informação aqui também relevante, né? Que enquanto ele desce, à medida que ele desce, parte da sua energia, deixa eu trocar isso aqui para ficar um pouquinho melhor, parte da energia, né, potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Essa seria a primeira etapa, aí, né? Etapa 1. Na etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema, aqui outra informação importante, supondo o sistema conservativo, né? Então, são duas etapas. Na etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, ok? Se é o ponto mais baixo de sua trajetória, isso aqui também já traz uma informação importante para a gente, mas mais adiante a gente comenta um pouco mais. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual 10 metros por segundo a menos 2. Na verdade, 10 metros vezes segundo a menos 2. Isso é equivalente a 10 metros por segundo ao quadrado. É só uma outra maneira de escrever, tá bom? E a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Então aqui já deixa mais claro. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo, outra informação destacável aqui, né, 1/3 da altura da haste do brinquedo, certo? Pode parecer assim muito complicado, né, a questão, parece muita informação, um texto grande, mas é sempre naquela tendência do Enem de tentar contextualizar, né, as questões. Vocês vão ver depois que em relação à resolução em si, não é tão complicado, né? Claro que depende de uma interpretação, de uma boa leitura da questão, né, e antes de resolver. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. Então tem aqui essas informações que a gente vai precisar depois. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é... O que é esse resultado do cálculo da etapa 2? Vamos voltar. O cálculo da energia cinética de rotação. Então o que a questão quer é qual é o valor da energia cinética de rotação quando o disco aqui está no ponto mais baixo de sua trajetória. A gente fazendo aqui uma interpretação do que a questão está pedindo é isso, né?
Mas antes de resolver, antes de qualquer discussão, pensar em alternativa, claro que a gente vai ter que resolver para pensar em alguma alternativa, vamos para a parte teórica, né? Vamos avaliar, vamos revisar todo o conteúdo aqui relacionado com essa questão. Então, uma questão onde nós vamos trabalhar com energia, né? Com trabalho, energia cinética, conservação da energia mecânica, como está posto aí para a gente, né? O princípio de conservação da energia, de uma forma mais geral. Então vamos dar uma olhada nessa teoria envolvida aqui, ok? Nós sabemos o seguinte, vocês devem se recordar aí, que a variação, veja que aqui eu estou escrevendo dessa maneira que eu acho mais interessante, né? Que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho de das forças não conservativas, né? Mas o que é, primeiro, força conservativa, né? Para depois eu pensar no trabalho de uma força conservativa e o trabalho de uma força não conservativa, já que o que está escrito aqui é que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho de forças não conservativas. Mas o que é uma força conservativa? Quando que a gente pode classificar uma força como sendo conservativa? Força conservativa, já adianto aqui, não é a mesma coisa de força constante. Uma força pode ser constante e não ser conservativa, né? Então vamos entender o que é esse conceito, né? Porque é bem importante aqui para a gente. Para lembrar lá o que, quando a gente estuda trabalho, eu coloquei aqui a letra W, que é o que eu costumo usar mais. Mas se vocês aí utilizam mais o T, aquele T mais estilizado, né, um tal aí, representando o trabalho, tudo bem, é uma questão apenas de notação, né? Eu estou usando o W aqui, que é aquela que eu costumo utilizar mais, tá bom? E no caso de forças constantes, não estou falando conservativa, mas de forças constantes, eu posso utilizar essa expressão simples, né? O trabalho igual a força, módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno de θ. O que é esse θ? Eu até coloquei aqui, fiz uma figurinha, onde esse ângulo θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, certo? Então o trabalho é igual a FD cosseno de θ, onde esse ângulo θ é o ângulo entre os dois vetores aqui, ok? É claro que nós podemos tirar aqui uma série de interpretações, né? Quando os dois vetores são paralelos, né? O ângulo é zero, a gente tem um trabalho aqui máximo relativo a essa força. Quando a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Por quê? Se a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, eu teria o cosseno de θ aqui, esse ângulo seria igual a 90. E o cosseno de 90 a gente sabe que é zero. Então essa força perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho, né? Poderia explorar esses pontos aqui em relação a essa força. Esse tipo de força ou essa configuração em relação ao deslocamento, né? No nosso caso aqui é mais uma preocupação em determinar uma força sendo quando ela é conservativa ou não. Eu peguei aqui a seguinte situação, imagina que eu esteja arremessando aqui uma pequena bolinha, né? E ela vai subir até uma certa altura, né? Chegando nessa altura ela vai cair, descendo aqui. Então estamos considerando que essa altura é muito pequena, de certa forma aqui a gente pode considerar a força-peso como sendo constante, né? Ela vai subir e descer sob a influência então da força, apenas da força gravitacional, certo? Se eu for calcular o trabalho no movimento de subida, o que nós temos, né? A força-peso, ela está aqui atuando, né? Apontando para o solo, né? De acordo com a minha referência, então para o centro da Terra, né? Então nós temos aqui a força-peso apontando para baixo, enquanto na subida o deslocamento está para cima, certo? É claro que com isso, o que importa ali para a gente não é o ângulo entre a força e o deslocamento. Esse ângulo aqui entre a força e o deslocamento será um ângulo de 180 graus. Né? Calculando então o trabalho, nós teríamos, né, o módulo da força, peso no caso, o deslocamento, que a minha bolinha aqui, a minha partícula vai executar no movimento de subida. O cosseno do ângulo entre eles é um cosseno de 180 graus. Cosseno de 180, para quem não lembra aí, né? Dá uma recordada depois nessa questão lá do círculo trigonométrico e tal. Vocês podem pesquisar e vão ter muito material em relação a isso. Cosseno de 180 é menos 1. Então o trabalho da força-peso aqui no movimento de subida é menos P vezes D. Não estou preocupado aqui com valores, então não me interessa qual o valor do peso,
né? Qual é o módulo aqui desse deslocamento, né? Eu não estou preocupado com essas questões, só para a gente analisar aqui se essa força é ou não uma força conservativa. Então, ela subiu até a um ponto da altura máxima aqui, e depois ela desceu, voltando à mesma altura de lançamento, né? Essa que é a ideia para a gente avaliar aqui. No movimento de descida, que nós temos agora que a força, peso e o deslocamento, eles são paralelos, eles estão aqui no mesmo sentido, né? Antes eles estavam em sentidos opostos, eram antiparalelos, né? Agora eles estão paralelos, estão no mesmo sentido, certo? Então, neste caso aqui, o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 grau. Consequentemente, o cosseno de zero é 1 ou mais 1, né? Eu vou colocar assim explicitamente para a gente poder obter aqui o que eu quero, né? Então, no trajeto ali, né, na trajetória de descida, o trabalho da força-peso será mais P vezes D. Não importa aí quanto vale o peso ou o módulo de deslocamento, já que estamos falando de um movimento aí, partindo de uma posição inicial até uma posição final e voltando depois para a posição inicial. E é isso que é interessante aqui para a gente, é isso que importa aqui para o que eu quero. Eu vou pegar a trajetória fechada, ou seja, sai da posição inicial, vai até a posição de altura máxima e volta à altura de lançamento. Nesse trajeto fechado, nesse caminho fechado, como a gente costuma dizer, o trabalho total seria o trabalho na subida, né? Lógico que estou falando aqui apenas da força-peso, que é o que interessa para a minha análise, o trabalho no movimento de subida mais o trabalho na descida. Se a gente somar essas duas contribuições, o que nós temos? Menos PD mais PD, quanto que vai dar isso? Menos PD mais PD, menos X mais X, isso é igual a 0, certo? Então o trabalho nesse caminho fechado, ele é nulo. Isto é o que nos permite definir uma força como sendo uma força conservativa. Então uma força ela é dita como conservativa, ela é classificada como sendo uma força conservativa, se o trabalho, né, numa trajetória fechada é nulo. Ok? Então ela saiu de um ponto, foi até uma certa altura e voltou a esse mesmo ponto. Nessa trajetória fechada, o trabalho é nulo, então essa força é uma força conservativa. Okay? Uma consequência interessante é que quando a força ela é conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Tá? Isso é uma coisa bem interessante. Então, tanto faz eu ir diretamente aqui de um ponto inicial até o ponto final, né? Ou eu ir fazendo uma trajetória qualquer, o trabalho saindo de um ponto A até um ponto B para uma força conservativa, esse trabalho dessa força conservativa não depende da trajetória. É possível provar isso, não é difícil, mas eu não vou fazer aqui para não estender demais. Depois a gente pode em outro momento avaliar isso melhor, né? Talvez quando vocês estudaram isso, o professor até tenha feito. Eu costumo fazer quando dou essa matéria para os meus alunos em sala de aula, né? Em sala convencional, ok? Mas essa consequência é importante. Então, se eu tenho uma força conservativa, o trabalho dessa força conservativa não depende da trajetória, ok? Recapitulando, para que ela seja conservativa, o trabalho numa trajetória fechada, que eu chamei aqui de total, ele é igual a 0. É claro que, se uma força conservativa, né, o trabalho na trajetória fechada é nulo, da força não conservativa, a gente espera que seja o contrário, né? Mas vamos lá. Veja aqui o seguinte, vamos supor que eu tenho um pequeno bloquinho aqui, eu dei um peteleco nele, né? E atuando aqui, nós temos aqui um atrito entre as superfícies, né? A força de atrito, ela é sempre contrária à tendência de escorregamento entre as superfícies. Veja, é um erro a gente falar que ela é contrária ao movimento sempre, né? O correto é a gente dizer é que ela é contrária à tendência de escorregamento entre as superfícies, ok? Neste caso, quando ela vem, o corpo aqui está vindo de A para B, pensando aqui só na força de atrito, né, de cinético ou dinâmico, esquecendo todas as outras forças que estariam atuando aqui, com peso normal, só vou me ater à força de atrito aqui, que é o que interessa para a gente na análise que eu estou fazendo. Então, quando ela vem aqui de A para B, a força de atrito está, neste caso, né, apontando para a esquerda, enquanto, em relação à nossa referência aqui, e o deslocamento está para a direita, né?
Quando eu dou um peteleco aqui, ela volta de B para A, né? Neste caso agora, a força de atrito está para a direita e o deslocamento está para a esquerda. Mas vejam só, já destacando aqui, que em ambos os casos, força e deslocamento estão em sentidos o quê? Opostos, seja quando vai de A para B ou quando vem de B para A. Então o ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, certo? Então, o trabalho da força de atrito, né? Quando o corpo ali, quando essa parte, considerando como se fosse uma partícula, né? Está indo de A para B, vai ser igual então ao módulo da força, o deslocamento, cosseno do ângulo, que é um ângulo de 180 graus. Então fica menos F vezes D. Agora, quando ela vem de B para A, que é essa situação final que está aí na nossa animaçãozinha, na nossa figura, também vai ser um ângulo de 180 graus. Então, fica o trabalho de B para A também será menos F vezes D. É claro que se a gente somar menos F vezes D com menos F vezes D, essa soma não dará zero. Então, o trabalho dessa força numa trajetória fechada, ou seja, de A para B e de B voltando para A, ele é diferente de zero, ele é não nulo. Quando isso acontece, nós dizemos então que essa força é uma força não conservativa, certo? Então é uma força não conservativa. Sim, resumindo toda a história, se o trabalho de uma força num caminho fechado é nulo, a força é uma força conservativa. Se o trabalho é não nulo, ela é uma força não conservativa, ok? Voltando ao ponto inicial, caso vocês tenham necessidade, volta ao vídeo, rever, né, com tranquilidade. E seguindo aqui, dentro do que a gente está propondo, o que eu disse lá no começo é que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho das forças não conservativas. Muitas vezes nós estamos interessados em sistemas onde atuam apenas forças conservativas. Ora, se eu não tenho forças, ou melhor, se eu só tenho forças conservativas, quanto que vale o trabalho das forças não conservativas? Se eu não tenho forças não conservativas, o trabalho delas só pode ser zero. Então, neste caso, quando atuam apenas forças conservativas, a variação da energia mecânica é igual a zero. O que é equivalente ao escrever dessa forma, que a energia mecânica final, né, pensando aqui na variação, menos a energia mecânica inicial é igual a zero, o que resulta em energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial. É isso que sintetiza aqui para a gente o que eu estou chamando de conservação da energia mecânica. Então, quando atuam apenas forças conservativas, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Mais do que isso, eu posso comparar qualquer dois pontos ali do meu sistema, né, que a energia mecânica em um ponto é igual à energia mecânica no outro ponto, desde que eu esteja falando aqui de um sistema onde atuam apenas forças conservativas, né? Então essa é a ideia, é o que nós temos aqui de conceito relacionado à conservação da energia mecânica. Relembrando o que é que a gente chama de energia mecânica, né? Energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então veja que o que se conserva não é a energia cinética ou a energia potencial. O que se conserva é a soma energia cinética mais energia potencial. É isso que a gente chama de energia mecânica, né? Então, em sistemas conservativos, ou seja, em sistemas onde atuam apenas forças conservativas, a energia mecânica se conserva. Ok? Voltando aqui para a nossa questão, né? Eu não vou reler toda a questão, né? Eu vou pegar apenas alguns pontos importantes, que é onde diz o seguinte, né? Demonstrar o princípio de conservação da energia, né? E aqui também ele diz o seguinte, que na etapa 2, nós estamos interessados em calcular a energia cinética de rotação, né? É isso que interessa para a gente. Em que ponto? O ponto onde é o ponto mais baixo da sua trajetória. É isso que interessa para a gente, ok? Ora, então nós temos aqui a figura, né, trazendo aqui só para os pontos principais, né? Eu tenho a figura, aqui já está na configuração 2, né? Quando o disco já está na menor altura aqui
em relação ao ponto mínimo da trajetória, conforme foi colocado no texto para a gente. E essa altura aqui é uma altura de 2/3 de h, né? Ele disse que aqui até a base, né, seria 1/3. Então, se h aqui embaixo seria 1/3, mais 2/3, daria 3/3, que é igual a 1, né? É isso que o problema traz aqui para a gente. Uma outra questão interessante, então, já que é um sistema conservativo, eu posso, isso fica mais claro em outro ponto lá do texto também, né? Eu posso comparar duas situações aqui no meu problema, né? Além disso, como a gente vai ter que trabalhar aqui com altura, associada à altura nós temos o que nós chamamos de energia potencial gravitacional, né? É interessante nesse sentido escolher uma referência, a gente chama de nível de referência, né? É inteligente da nossa parte escolher o nível de referência como sendo aqui coincidente com esse ponto onde a trajetória, onde o ioiô aqui, onde o disco está no ponto mais baixo da trajetória. Por quê? Porque se eu escolho o meu nível de referência como sendo esse, aqui seria como se fosse o meu zero, né? Então, em relação a esse nível de referência, nós não teremos uma altura, né? Nós não teremos uma altura em relação a esse nível de referência. Então, quando o ioiô, quando o disco está naquela posição, a energia potencial gravitacional será nula, já que eu não tenho uma altura, uma diferença de altura em relação ao nível de referência, certo? Então eu vou chamar essa situação aqui de inicial, né? E aqui seria a etapa 2, como o texto coloca para a gente, onde ele deseja que a gente calcule a energia cinética de rotação, ok? Utilizando aqui a conservação da energia mecânica, como eu disse para vocês, se atuam apenas forças conservativas, nós podemos dizer então que a energia mecânica no ponto 2 é igual à energia mecânica na situação inicial, né? E na situação inicial, o que eu tenho? Eu tenho apenas uma diferença de altura em relação aqui ao nível de referência, né? Se a gente voltar lá no texto, a gente vê que à medida que ele vai descendo, é o que está lá na etapa 1, né? Ele vai descendo, a energia potencial vai sendo transformada, parte em energia cinética de translação, parte em energia cinética de rotação. Quando ele chega no ponto mínimo, eu não tenho mais movimento de translação, não tenho mais o deslocamento ali da roda em si, né? O seu centro de massa, digamos assim, não está mais deslocando. Apenas agora eu tenho o movimento de rotação. E ele pede para a gente essa energia cinética de rotação. Então, comparando aqui, o que nós temos, né? No ponto 2, né, na etapa 2, que foi o que o exercício pediu, nós temos a energia cinética nesse ponto, mais energia potencial, que é isso que a gente chama de energia mecânica. E aqui nós temos a energia cinética lá inicial, mais a energia potencial inicial, na situação inicial. Fala, professor, eu prefiro fazer separado e depois ir mexendo nas equações. Tudo bem? Claro. Aqui é porque a gente tem já uma maneira de resolver, já está acostumado, mas cada um faz conforme tiver, né, mais à vontade para resolver o exercício, né? Então, nessa situação 2, como eu estou escolhendo aqui o meu nível de referência, coincidindo com o ponto mais baixo, né, da trajetória do disco, nesse ponto 2, nessa etapa 2, a energia potencial ela será zero. Por quê? Energia potencial ou é energia potencial gravitacional, quando a gente tem uma diferença de altura, ou energia potencial elástica, aqui falando no caso da energia mecânica, né? Então não tem nenhuma das duas coisas nessa etapa 2, já que eu escolhi meu nível de referência coincidindo aqui. Aí você fala, e se eu tivesse escolhido meu nível de referência, como sendo a base aqui do brinquedo? Aí sim, aí você teria uma diferença de altura, teria que considerar isso no exercício. No final daria o mesmo resultado, é só uma maneira diferente aqui de abordar a questão, ok? Então nós temos aqui na etapa 2, nesse ponto que eu estou chamando de 2, apenas energia cinética, né? Lá na etapa inicial, a minha energia cinética é que era zero, e eu tinha apenas a energia potencial gravitacional, né? Então, como é que fica para a gente, né? Essa energia cinética aqui no ponto 2, como ele já não está mais transladando, é apenas energia cinética de rotação. Vejam, é justamente
o que o exercício pediu para a gente. Na etapa 2, o objetivo era calcular a energia cinética de rotação. Isso vai ser igual à energia potencial inicial, né, no ponto inicial, em relação ao meu nível de referência. Né? Essa energia potencial gravitacional ela é dada pelo produto da massa, pela aceleração da gravidade, e a altura em relação ao nível de referência. Veja que eu fiz questão de chamar aqui de um HI para diferenciar do H, que não é a altura total, é a altura do ponto mínimo aqui do disco em relação a nosso ponto inicial. Né? No caso vai ser justamente essa altura que eu estou chamando de H1, uma vez que eu escolhi o nível de referência aqui coincidindo com a posição, né, mais baixa ocupada pela extremidade do disco. Okay? Então, substituindo as informações, antes de substituir, né, só essa questão ela demandaria também uma pequena transformação aqui de unidades, uma vez que nós queremos a energia em joule, né? E foi nos fornecido aqui as informações, por exemplo, as medidas foram dadas em milímetros. Então eu teria que transformar isso para metro, né? A massa foi nos fornecida em gramas, então eu teria que transformar isso para quilogramas, certo? Então esse é um ponto também que demanda aí um certo cuidado na hora de fazer as transformações. Mas não é nada muito complicado, né? Milímetros é só a gente aqui multiplicar por 10 a menos 3. Aí eu já tenho assim, isso em metro. Professor, eu não sei fazer isso, não lembro. Na hora lá, como é que eu poderia fazer? Seria dividir isso aqui por 1000, né? Que é equivalente a isso que eu estou fazendo, ok? A mesma coisa a massa. Dividir por 1000 seria em quilogramas, né? Que é equivalente a escrever 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Mais uma dica, se você tem uma certa facilidade, né, em resolver essas continhas com potência de 10, facilita muito os cálculos. Vocês vão ver que nessa questão aqui a gente consegue resolver os cálculos aqui sem dificuldade, uma vez que lá na hora da prova e na maioria dos processos seletivos, você não pode utilizar a calculadora. Então, acaba facilitando o cálculo, nesse caso aqui também. Nós temos aqui então a energia cinética de rotação igual a 30 vezes 10 a menos 3, que seria a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, foi dado para a gente. Aqui eu já escrevi em metros por segundo ao quadrado, como a gente costuma fazer mais. Vezes, olha, cuidado, né? Essa altura aqui é 2/3 de H. E a altura fornecida, né, para a gente, os 410 aqui vezes 10 milímetros, né, 410 vezes 10 a menos 3 metros, é a altura H total. Então, a altura aqui para a gente em relação à referência é de 410 vezes 10 a menos 3 vezes 2/3, 2/3 de H. Tá até aqui, ó, o exercício, a figura do exercício já tinha deixado isso aí indicado para a gente, né? E agora a conta fica tranquila. Por exemplo, como está todo mundo multiplicando todo mundo aqui, eu poderia simplificar aqui, né? 30 dividido por 3, 10, né? Então aqui eu teria, para ajudar na potência de 10, vamos ver se vocês estão lembrando aí. 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a 1, está aqui, né? Apesar de não ter nada, é 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 3. Então quando você multiplica a potência de 10, você, né, no caso que é o tipo de potência que a gente está trabalhando, você vai conservar a base e somar os expoentes. Então fica 1 mais menos 3, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1 com menos 3, menos 4. Né? E aqui a gente ainda tem 2 vezes 410. Tanto que as continhas ficaram boas, né? 2 vezes 410 é quanto? Só fazer essa continha aí fácil, né? 820 vezes 10 a menos 4. Se você olhar aqui, já terminamos a parte de cálculo do exercício. Se a gente quiser escolher qual a gente vai marcar, né, aqui como resposta certa, você tem que tomar um certo cuidado, né? Sempre tem uns peguinhos aí também com essas questões de alternativas, né? É uma maldade já que a gente chegou tão longe para resolver o exercício, né? Mas olha só, aqui tem um 10 a menos 4 aqui. 10 a mais 4 pelo menos, né? Ajudou, não foi tão maldoso assim. 10 a mais 4 a gente já poderia descartar, né? Mas mesmo assim é bom ter um certo cuidado. Mas não tem a resposta certa, né? Você fala, meu Deus, né? E agora? É só você lembrar o seguinte, que é como se a vírgula tivesse aqui, Se eu andar com a vírgula para a esquerda, cada casa que eu andar com a vírgula para a esquerda, eu vou somar uma unidade na potência de 10.
Então, olha que é bom revisar essas operações aí envolvendo potência de 10, né? Então, eu andei uma casa, andei uma segunda casa, então quer dizer que eu vou somar duas unidades aqui no expoente da potência. Se você fizer isso, vai ficar então como 8,20 vezes 10 a menos 2 joules. Bom, então agora a resposta do nosso exercício seria a letra B, né? 8,20 vezes 10 a menos 2, ok? O vídeo já deve estar um pouquinho extenso, mas só para a gente aproveitar um pouquinho mais aqui, né, a nossa questão, vamos dar uma olhada em algo aqui, não é cálculo, né, é só explorar um pouquinho tudo o que a gente viu aqui, né, algo que acho até interessante, parece até um joguinho, né? A minha sobrinha estava vendo eu preparar a aula e disse que eu estava jogando, né? Mas vejam só, ó, nós temos aqui essas animações que eu tenho usado, né, do pessoal lá do PET Colorado, e aqui tem algumas, nesse caso aqui, a energia na pista de skate, que chama a simulação, e você tem algumas atividades aqui possíveis, né? Então, nesse caso, eu estou considerando um sistema sem atrito. Então, se eu pegar o meu skatista aqui e colocar ele aqui no ponto 2, aqui, na altura 2 metros, né? Olha, o que vai acontecer? Sem atrito primeiro, né? Ele não vai, ó, ele vai até a altura de onde foi abandonado, digamos assim, né? Então, quando ele estava ali na posição 2 metros, que parado, né? Vamos supor que tinha uma plataforma aqui, senão ele não ficaria. Mas nesta posição, ele teria associado aqui apenas a energia potencial gravitacional. Olha aqui no gráfico, apenas energia potencial. À medida que ele vai descendo, essa energia potencial ela vai sendo convertida, transformada em energia cinética. Aí ele sobe aqui o outro morrinho, né? Até atingir uma certa altura ali, equivalente à altura de onde ele partiu, né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com um sistema sem atrito, um sistema conservativo, e volta novamente. Como neste caso a gente está desconsiderando o atrito, né? Ele ficaria aqui descrevendo esse movimento indefinidamente enquanto a gente não parasse no sistema, né? Veja que ele não tem energia suficiente aqui para romper essa barreira. Então ele fica aqui preso nesse poço, né? Agora, se eu levar ele aqui um pouquinho acima, né? Vamos pegar aqui em 3 metros, o que vai acontecer? Olha, agora ele consegue romper aquela barreira e assim vai, né? Ficará então descrevendo aqui. E se a gente agora considerar o atrito, o que vai acontecer? Lógico, é interessante também a gente avaliar isso. Vou colocar aqui um valor médio. Veja, agora, é claro que, veja que o gráfico aqui até mudou, né? Parte da energia, né, está sendo aqui perdida, vamos dizer assim, dissipada na forma de calor, né? Então você tem, agora eu estou considerando o atrito, veja que a velocidade dele, né? Ou melhor, a energia mecânica, né, para a gente ser mais coerente aqui, ela foi diminuindo, né? Eu tenho a transformação então aqui em energia térmica, certo? Mas veja que a energia total permanece, esse é o princípio de conservação da energia, né? Então, retornando aqui, veja, né? Um ponto interessante é que eu soltei aqui do ponto, vamos pegar de novo, 2 metros, ele não atinge essa altura mais. Por quê? Porque agora eu tenho atrito, então parte da energia está sendo ali dissipada. Se eu pegar ele um pouquinho mais acima, como a gente fez antes, quando não tinha um atrito, rapaz, eu fique quieto. Vamos chegar um pouquinho mais acima, será que é suficiente? Vou pegar menos, eu peguei igual eu tinha no início, né? Será que vai ser suficiente para ele romper? Ainda foi, né? Mas, se eu pegar, veja que ele não volta, lembra que no outro caso, né, ele ficava retornando. Se eu pegar ele um pouquinho abaixo aqui, né, considerando o atrito agora, ele não vai conseguir vencer esse poço, né? Se não tivesse o atrito, vamos tirar o atrito de novo, pegando nesse mesmo ponto, ele consegue e continua, tá vendo? A gente consegue de uma forma que lúdica, vamos dizer assim, entender muito bem essa questão, essa diferença quando o atrito é ou não considerado, né? Um outro aqui que eu fiz para mostrar para vocês, né, ele permite a gente desenhar também. Eu desenhei uma situação onde ele vai fazer um loop ali, né? A gente consegue ver também essas
Por isso que minha sobrinha fala que eu estava brincando, né? A gente consegue ver isso, né? Essa transformação da energia potencial em energia cinética, mas uma conservação da energia mecânica quando não tem atrito, né? E da energia total, isso independente da existência ou não das forças de atrito, ok? Deixa eu considerar agora com o atrito, vamos ver o que vai acontecer. Veja que ele conseguiu cumprir ali, fazer o loop, né? Agora para essa mesma altura, será que ele vai fazer? Né? Olha, ele não consegue, né? Porque parte dessa energia mecânica estava ali sendo dissipada, ok? É isso então, espero que vocês tenham gostado, né? Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajude, né, a divulgar, ajudar mais pessoas. E a intenção é contribuir para a aprendizagem de vocês e a preparação. Então é isso, até o próximo vídeo.